Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal agradece a presença de cada um de vocês nessa data tão importante, o dia 26 de junho, a data de combate ao uso de drogas. E para dar início a essa solenidade, quero convidar o nosso presidente para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de cumprimentar primeiramente os nossos palestrantes que se dispuseram a estar essa noite conosco aqui na Câmara de Vereadores, oferecendo seu tempo, né, às vezes seu momento de descanso para falar de um tema tão importante. Ricardo, né, e também o pastor Lucas. Aos nossos vereadores aqui presentes, principalmente, dê um passo à frente, por favor, vereador Miltinho. Você já passou na sua vida pessoal, hoje é um vereador conosco, e quando nos procurou na presidência da Câmara, como os outros vereadores, para a gente trazer um evento ou uma palestra, Dia Mundial do Combate às Drogas, ele sabe que de antemão eu já disponibilizei todos os servidores da casa, tudo que nós pudéssemos fazer para esse evento. Então, Miltinho, parabéns, pode contar sempre comigo, sei que é uma das causas mais importantes e bandeira do seu mandato. Também de agradecer a nossa Polícia Militar, em nome do Alexandre, nosso comandante, ao pessoal da Cruz e Glória, do Levanta Dorcas, dos Legendários, por estarem aqui conosco. E principalmente vocês, saiu de casa, gente, à noite, uma quinta-feira, é porque o tema realmente é importante. Quando se fala campanha de combate às drogas, só quem já presenciou na família ou alguém próximo sabe o tamanho da dificuldade. E a Câmara, como agente formador de opinião e de eventos, e de discussão principalmente, porque vocês nos colocaram aqui, então é aqui na Casa do Povo que nós temos que tratar disso também. São aqui que nós fazemos as leis, são aqui que nós discutimos sobre esses temas importantes. E principalmente nós destinamos nossos recursos também de emendas parlamentares para trabalhar e ajudar as mais diversas. E desejar a vocês um bom evento, a todos nós um bom evento, dizer que o tema é muito importante. Dizer não às drogas é dizer sim à vida. Vamos lá, gente. Dizer não às drogas é dizer sim à vida. Obrigado, gente. O Marcos, representando o Conselho Tutelar do município de Nova Serrana. Uma salva de palmas. Nós estamos com a previsão de que você faça um depoimento. A gente vai ter no cronograma primeiro a palestra do pastor Lucas, depois da Neide, representando o Comad, depois o pessoal da Cruz e Glória. Deixamos aqui o nosso abraço a todos os parlamentares da Câmara Municipal de Nova Serrana. Para falar sobre um tema que é tão importante nos dias de hoje, no combate ao tráfico e ao consumo de drogas ilícitas, a importância da fé. Dados do relatório mundial sobre que o número de pessoas que usam drogas aumentou para 292 milhões em 2022, um aumento de 20% em 10 anos. É uma pandemia, né, entre aspas. No Brasil, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 6% da população faz uso de algum tipo de droga, o que representa mais de 12 milhões de pessoas em nossa nação. Esse número houve um parêntese ali nos dados, que ele pode ser muito maior do que isso, por causa do número de dependentes químicos que hoje estão fora, desvinculados de família, desvinculados dos seus lares, morando na rua. Então são dados que não podem ser colhidos e registrados. Então possivelmente esse número, que já é assustador, ainda é maior do que isso. E é importante tirarmos um tempo, falarmos sobre isso, pensarmos sobre isso, convidarmos pessoas para conhecer o tema, para falar sobre o tema e buscarmos juntos ajuda para combater o abuso, o consumo de drogas ilícitas. Então, quero me apresentar melhor. Eu sou o Lucas, sou antes pai de 2 crianças, sou também marido, sou cidadão, também um resgatado do sofrimento e do caos que a droga causa há 16 anos. 16 anos de pé, 16 anos ajudando, atuando, cuidando de pessoas passando pela mesma dificuldade que um dia eu passei. Por isso, eu falo com todos vocês que estão aqui, sei que tem um grupo de pessoas aqui da Cruz e Glória, também do Dorcas, falo com vocês com muito respeito, eu falo com vocês com muito carinho, conheço a história dos dois lados, eu sei o que é o fosso, sei o que é chorar, a dor que vocês choraram, alguns ainda choram. Então eu falo com muito respeito com vocês, falo com muito cuidado por causa disso. E tem um texto bíblico que eu me identifico muito, mas tem um texto bíblico que a minha história, eu me identifico com esse texto, ele com vocês. Ele diz o seguinte, esse texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Ele diz o seguinte, Jesus atravessa uma região que é a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarca, um homem com um espírito imundo vem dos sepulcros ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Eu me identifico com esse texto, porque as drogas, elas tornam as pessoas desse jeito. Não estou falando aqui de possessão demoníaca. Eu estou falando de pessoas que se tornam imparáveis, que não se podem conter, pessoas que perdem o controle, se tornam descontroladas, pessoas que vivem, passam a viver à margem, pessoas que antes tinham um lar, tinham uma família, pessoas que tinham estrutura, pessoas que tinham profissão, emprego, respeito, passam a viver igual esse homem, às margens, à beira, em lugares escuros, a gente pode falar aqui entre os sepulcros da sociedade, e esses sepulcros estão para todos os lados, esses sepulcros estão nas bocas de fumo, estão nos lugares de encontro, de uso de droga, estão em encontros onde se cresce o crime, em todos os lados, esses sepulcros estão as pessoas, as vítimas de droga, os dependentes.
de drogas, eles estão vivendo, entre aspas, nesses sepulcros, nesses lugares escuros, nesses lugares que arremetem à morte, à dor, à desilusão, a sofrimento, à desesperança. Essas pessoas estão nesse droga, ela continua, e os vícios continuam atuando, destruindo relacionamentos, destruindo confiança, desvirtuando o caráter, destruindo imagem, quebrando vínculos, dividindo famílias, destruindo continua atuando assim. E o texto continua dizendo o seguinte: e muitas vezes acorrentavam esse homem que estava em meio aos sepulcros, acorrentavam os pés e as mãos. O texto nos mostra que ele havia se tornado violento, mas muitas vezes essas correntes eram quebradas nas mãos, os seus pés presos por correntes. Essas correntes eram quebradas e não era suficiente para conter esse homem. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E por que eu falo sobre isso? Porque nós vemos hoje mães, pessoas que um dia foram símbolo de fortaleza, de coragem, de vigor, perdendo a sua força, perdendo a sua energia, perdendo o seu vigor, por não conseguir conter os seus filhos, por não conseguir conter um marido dependente químico, uma esposa dependente químico, um familiar, um parente dependente químico, e todo o esforço dedicado, parece muitas vezes vão, não são capazes de conter, não são capazes de parar, e as drogas causam isso. Eu vivi mundo, quem já passou por isso, se identifique comigo aqui, que muitas vezes perde controle. Eu algumas vezes, no meu período que eu estava completamente controlado pelo vício, envolvido, muitas vezes eu não queria aquilo. Eu planejava não fazer, eu planejava não usar, eu planejava não voltar, eu desejava não conseguia. Quantas vezes fui para o entorpecente chorando, porque aquilo não dá prazer, aquilo não trazia alegria, não era mais uma expressão de alegria, não era mais curtição, não, era um engano, era uma prisão mais forte do que eu. Nem eu conseguia me conter, quanto mais alguém ao meu redor. Então, essas pessoas que vivem em meio aos sepulcros, dominadas, sem alguns momentos precisam de intervenção, precisam ser contidas, precisam ser paradas, se tornam violentas, o seu caráter é deturpado, sua índole é deturpada. Pessoas que eram honestas se tornam desonestas, pessoas que eram íntegras começam a usar de malícia e manipulação, que eram bondosas agora se tornam violentas, partem para o furto, cometem crimes para sustentar o seu vício, precisam ser contidas, precisam ser paradas. Por isso eu me identifico com essas drogas, elas fazem isso. E o texto continua dizendo o seguinte: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, noite e dia, andando, gritando e se cortando. Vítima das drogas, ela se machuca, só ela é ferida, ela fere outros, a família é ferida, o lar é ferido, histórias, relacionamentos de pais, irmãos, são marcados com dor, são feridos. A droga continua fazendo as suas vítimas, ela continua dominando, ela continua prometendo alegria e entregando dor e sofrimento, ela continua prometendo liberdade e entregando prisões de todos os tipos, ela continua prometendo paz e entregando uma tormenta sem fim, ela continua levando pessoas a margens, a sepulcros, a lugares escuros, a quem está ao seu redor. As drogas continuam fazendo isso. Mais um detalhe, o texto que não está aqui no Marcos que eu li, diz que esse homem andava nu pelos sepulcros, continua fazendo isso, causando vergonha, continua expondo, humilhando, destruindo quem usa e aqueles que estão ao redor de quem usa, de quem é escravo. Então, a droga, ela é isso, ela faz isso, ela tem poder para tirar sanidade, ela tem poder de ferir, ela leva para lugares sombrios, ela fere, ela torna vítima o seu usuário e torna vítima aqueles que estão ao redor, envergonha, expõe, humilha. E eu falo com propriedade sobre isso, porque eu fui vítima disso. Eu fui como esse Gesareno ou Gadareno. Eu já fui escravo do tráfico de drogas. Eu já fui escravo do uso de drogas. Eu já fui alvo do poder destrutivo. Eu já me iludi pensando que estava tudo bem, que tinha controle, que tudo ia dar certo, que era só uma fuga, era só para espairecer. Eu já acreditei nessa ilusão. Fui vítima e alvo da destruição, da dor, do sofrimento e das prisões que as drogas. Eu estou aqui essa noite, falo com vocês com respeito, com cuidado e com propriedade. Assim como eu fui escravo do tráfico e do consumo de drogas, assim como eu fui alvo do tráfico e do consumo, eu fui também, e sou, e permanecerei sendo, e você é, e vai continuar sendo, alvo do amor de Deus. Então, eu preciso crer que a fé liberta, porque eu não falo de uma história de uma Bíblia que eu abri, li, me contaram, eu falo de algo que eu experimentei. Tentei ajuda com psiquiatra e acho importantíssimo. Tentei ajuda com terapeutas e é importante. Tive apoio da família e é importante. Ajuda é importante. Todas as ferramentas, tudo parecia não se encaixar perfeitamente até o dia que a obra. E hoje eu posso estar aqui há 16 anos da escravidão, longe de prisões emocionais, dos vícios, falando para vocês
E eu quero falar para vocês que me escutam, familiares de dependentes, vocês que estão em tratamento, tem foi sim famílias, pessoas que usaram, podem ter sido alvos do tráfico e das drogas, mas vocês são alvos do amor. Eu acredito que ele pode mudar a história, não por causa, repito, de algo que eu li, de algo que eu ouvi, por causa de algo que eu experimento, que eu vivi, que eu experimentei. Devolveu a mim alegria, me devolveu dignidade, me devolveu controle, me devolveu liberdade, me devolveu família, me devolveu relacionamento, me restaurou por completo e me fez melhor do que eu era antes das drogas. Não alcancei a perfeição, mas estou em aperfeiçoamento. Eu posso falar com propriedade que hoje eu sou melhor do que muito antes. Que vocês que me ouvem, familiares de pessoas dependentes que sofrem com vício, eu creio muito que a fé também é um caminho. Vocês podem experimentar, desfrutar e falar do que eu estou falando. Voltando, por mais de 12 milhões de pessoas, as estatísticas mostram que apenas uma em cada 10 dessas procurar algum tipo de tratamento, algum tipo de ajuda. É dentro desse cenário complexo, difícil, que nós estamos. Esse tema é pertinente, por isso esse tema é importante e precisa ser tratado pelo poder público. Precisa ser tratado pelos empresários, empresas de iniciativa privada, precisa ser tratado por cidadãos comuns, por famílias vítimas e não vítimas, por pessoas que têm e que não têm, dependentes químicos em sua família. Precisa ser tratado, precisamos unir força na prevenção, no tratamento da dependência química. Precisamos falar mais sobre isso, precisamos palestrar mais sobre isso, precisamos ouvir mais sobre isso, precisamos de mais dados e estatísticas sobre isso, precisamos de cabeças que pensam falando sobre isso, precisamos. Poder público, a sociedade no geral, entender, reconhecer, e hoje entende, creio e reconhece, por isso que até que eu estou aqui, a importância da fé sobre esse tema no tratamento da prevenção, no tratamento e na libertação de dependentes químicos. Porque a fé fala de uma estatística que mostra que mais, se eu não estiver errando o dado aqui agora, se altíssimo, percentual altíssimo de pessoas da dependência química sofreram ou passaram por algum tipo de rejeição na família. A fé cristã, ela é inclusiva, então ela cura feridas da rejeição. Enorme de dependentes de um lar disfuncional, um lar de fé em Cristo Jesus, fala de um amor incondicional. E um grande desafio das casas de reabilitação é a indisciplina dos que chegam lá sem horário, sem tempo, de qualquer jeito. E a fé também fala de limites. Jesus colocou limite na vida daquele homem. Ele teve a sua vida transformada, eu tive a minha vida transformada, mas eu precisei de limite. Aquele homem precisou de limite. A fé cristã, ela trata, é fundamentada em princípios morais, ela defende princípios morais tão banalizados hoje na sociedade. A gente vê uma sociedade que diz lutar pela liberdade, está cada vez mais escrava dos vícios, sem uma percepção de identidade, sem saber quem são, para onde vão. Então a igreja tem um papel importante no combate. Mas no cenário atual e complexo, 12 milhões de dados que nem são reais, o número é muito demais. A igreja tem um papel importante, a fé tem um papel importante, mas precisa de mais. Por isso eu estou muito feliz em iniciativa do poder empresários. Aqui tem vítimas, aqui tem cidadãos comuns, aqui tem membros da sociedade, aqui tem pessoas que estão lutando com alguém em sua família. E eu estou feliz de estar aqui. Porque nós estamos, hoje ainda somos um número pequeno de pessoas, mas precisa de um número maior, precisa de uma mobilização maior, porque nós estamos em uma guerra. Nós aqui, direto, todos vocês que estão aqui, direto ou indireto dessa guerra, todos vocês que estão aqui dentro, alguém em sua família que sofre com um problema de dependência, ou já foram vítimas de algum tipo de violência, ou de algum tipo de transtorno, todos nós temos um caso na família, de alguém em uso, uma vítima indireta, causada pelo aumento da violência, pelo tráfico de entorpecentes, e pelo uso indiscriminado, pelo vício, pela dependência química, todos nós. Então essa guerra é guerra, e nós precisamos nos unir, e eu falo e faço um apelo aqui como pai, como pastor, como cidadão, como trabalhador, eu faço um apelo a todos que estão, vamos unir forças nessa causa, empresas de iniciativa privada, instituições, organizações, instituições religiosas, organizações filantrópicas, religiosas, cidadãos comuns, famílias, familiares, vamos unir forças, sociedade no geral, vamos unir forças. Vamos unir forças com zelo, com empenho, com dedicação, com amor no enfrentamento desta, entre aspas, pandemia que enfrentamos de mais de 2 milhões de vítimas e escravas das drogas. Vamos unir forças e atuar levando informação. Vamos dedicar energia na prevenção, que é mais fácil cuidar de alguém que está à margem, à beira de entrar nesse caminho, do que depois resgatar alguém. Vamos agir também com vigor no resgate daqueles que estão em meio aos sepulcros, nos lugares escuros, prisioneiros, sem controle, se destruindo e destruindo tudo ao seu redor. Vamos agir com vigor e buscar apoio para aqueles que estão dedicados no tratamento daqueles que foram resgatados, processo de abstinência, nesse processo de desintoxicação, nesse processo de restauração de identidade, de enxergar novas possibilidades, criar estratégias e meios para a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Vamos buscar parcerias com empresas e empresários, nos mobilizar de alguma forma, em oração, para uso da fé, mas também em movimento, em ação,
ouvindo, falando, instruindo, auxiliando, contribuindo, participando, abraçando, amando, cuidando. Vamos juntos fazer isso. Trabalhar na inclusão, na restauração, na ressocialização das pessoas, porque eu sei o quanto é difícil. Pais de dependentes químicos, o quão pode parecer desafiador e até desanimador, as tantas recaídas, muitos altos. Mas eu falo aqui como um resgatado, falo como alguém que esteve no fundo do poço e dei a volta por cima. Então eu falo como quem acredita não de ouvir falar, mas de viver e experimentar. É possível uma vida nova. É possível uma vida diferente. É possível uma vida transformada. É possível uma vida restaurada. Vocês das casas de apoio que estão aqui essa noite, eu acredito em vocês. Houve um tempo que eu não acreditei em mim, mas hoje eu acredito em vocês que eu nem conheço. Porque eu sei de experiência que é possível dar a volta por cima. Eu acredito no recomeço. Eu acredito em uma nova história. Eu acredito em um novo tempo. Então, quero agradecer por esse tempo. Eu quero agradecer por essa oportunidade e te encorajar os senhores vereadores, poder público, agirmos juntos, a atuarmos juntos, a nos mover juntos, empresários, cidadãos, familiares e famílias, vamos nos mover juntos na prevenção, no combate, uso das drogas. Vício é algo destrutivo e eu creio que nós podemos mudar a história de pessoas, mudar vidas, mudar famílias e transformar a história de pessoas através da nossa dedicação, do nosso esforço, do nosso empenho e do amor dedicado ao próximo. Conheço pessoas bem-sucedidas, financeiramente, vivem depressivas, vivem escravas, deixa de ser uma escravidão. Sabe o que é liberdade? Eu poder falar não para o uso da maconha, não para o uso da bebida, para eu ter paz, para eu ficar bem. Hoje eu sou livre, porque eu não dependo disso para estar bem, para estar completo, para estar feliz. Eu não dependo disso para trabalhar, eu não dependo disso para amar minha família, eu não dependo disso para servir o meu próximo. Então isso é liberdade. Se eu dependo de alguma coisa para ter paz, para ter alegria, para ter conforto, eu sou escravo. O Senhor não nos chamou para sermos escravos, Ele nos chamou para sermos livres. Boa noite, meu nome é Rafael, mais uma dica de recuperação. Você falou desse texto. Eu me identifico muito com o texto da parábola do leãozinho, que a mãe dele devora a mãe da gente. Isso aconteceu comigo e no centro terapêutico que eu estou, Florescer, eu encontrei Jesus e eu estou recuperando a minha vida. Vou fazer 3 meses limpo e eu estou com fé na minha recuperação. Obrigado pela palestra, eu te acho incrível. Obrigado. Você não está lembrando de mim, mas eu soube que vocês me ajudaram, me levaram a uma casa de recuperação, mas através da minha fraqueza, né? E por não querer mudar também, eu me retornei minha memória. E queria te agradecer, porque naquele tempo o Senhor me abraçou a minha causa, o Senhor abriu os braços para mim, não só justamente o Senhor, mas a igreja, o trabalho do Senhor. Deus está conosco, nós estamos vencendo. Chegou aqui um pouquinho triste, vai sair daqui muito alegre depois dessa palestra do Senhor, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Sou Neide, esposa, mãe, avó, e que também já foi vítima, sim, de uma dependência química, do alcoolismo. Eu fui vítima dele, sofri violências, mas nem por isso eu deixei de sorrir. Muito pelo contrário, a dependência química do meu familiar é que me trouxe aqui hoje, no dia 26. Porque em 2014, em Pará de Minas, quando não existia o COMAD, alguém perguntou na Secretaria de Saúde quem queria assumir. Eu levantei o braço, porque para mim era uma política desafiadora, não como vítima mais, mas como alguém que poderia fazer políticas dentro do município para amenizar esse sofrimento que aterroriza tantas famílias. A minha dor, a minha luta. Muita felicidade, viu, Miltinho, de estar aqui. Não sei de tudo, gente, eu não sou a dona da verdade. Eu vim aqui para contar para vocês a minha história. Acadêmica, estudei, mas foi a minha história de trajeto no SUS, pela Secretaria de Saúde, que me deu a oportunidade de conhecer quase o estado de Minas Gerais todo, vários estados, mas é o COMAD, é que eu tenho a maior dele, é que eu consegui ver o lado mais luz, que por muitas vezes eu achei que eu não ia enxergar mais. E aí, vou falar, alguém já ouviu falar de conselhos aqui? Conselho de saúde, conselho da assistência, conselho da educação. Estamos na casa do povo, né, gente? A grandiosidade dessa data de hoje não é só porque é o Dia Mundial, não. É porque nós estamos na casa do povo. E como o pastor mesmo disse, não adianta só a religião, não adianta só a fé. O governo, o município, o Estado, a União, ele tem que trazer para si a responsabilidade de traçar políticas para que os nossos jovens não cheguem até lá, para que tenha estratégias e ações, que a droga não seja só o poder público, não só a segurança pública. Nós, sociedade civil. Política não se faz só aqui nessa, que se faz com a nossa participação. E é por isso que tem um COMAD hoje funcionando em Pará de Minas. Ele não é o melhor do Brasil, mas a gente tenta ser o melhor a cada dia que a gente senta naquela casa dos conselhos para decidir, para definir, para lutar para uma política de prevenção, de reinserção, de polícia civil, com a polícia militar, com a sociedade civil, com as secretarias. E eu vou contar para vocês uma breve história que ele vem fazendo ao longo de 2014 para cá. Pode ir ao seu conselho lá, a gente sabe para quê? Porque eu perguntei primeiro quem era das comunidades. Qualquer portinha, uma comunidade tinha luz, não tinha água, não tinha banheiro, e estava pipocando. O secretário me chamou na época e falou assim, alguém tem que tomar uma atitude, a vigilância sanitária não tem pernas para fechar isso. Porque todo dia a gente sai de um lugar conselho antidrogas, que não funciona. O COMAD para ir atrás.
dessas comunidades clandestinas. E ele foi criado, gente, e depois que a gente chegou, a gente viu que era muito mais além de fechar comunidades dentro do município. Funcionavam bem para dar assistência, mas funcionar também dentro fazendo suas políticas. Fazer uma política de álcool e drogas não se faz só com segurança pública. Faz, comandante? Será que faz? A gente precisa da fé, a gente precisa de educação, a gente precisa de cultura, precisa de esporte, mais que isso. A gente precisa de órgãos públicos junto com a sociedade para traçar outros caminhos, principalmente para os nossos jovens. Para isso, somos de conselho, que eu vou mostrar para vocês que é um colegiado, que ele é normativo, que ele é consultivo e deliberativo. O conselho deliberativo, ele decide. O colegiado são vários entes que trabalham dentro dele. Lá é órgão, sociedade civil, poder que tem um conselho. E esse nosso conselho, ele é deliberativo, a gente decide. Quem que essas pessoas que decidem a política de álcool e drogas no nosso conseguir combater as drogas? A gente vai acabar com as drogas? Mas qual que é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos? E eu, enquanto uma cidadã, além de ser cidadão, sou uma agente pública, porque eu tenho uma portaria que me assegura a função de conselheiro. Para vocês, o que são esses nossos conselhos? E aí, ele é muito abrangente, que não serve só apenas, gente, para o conselho de álcool e drogas, não. Eles são espaços públicos de composição plural, paritária, ou seja, é sociedade civil e participa do processo decisório da gestão das políticas públicas. É um espaço de proposição, de formulação de políticas públicas. Ele realiza o monitoramento e controle da execução dessas políticas públicas, participa do processo decisório da gestão das políticas públicas e é o principal canal da participação popular. Eu vejo lá nos nossos conselhos que a gente tem muitas reclamações, mas o espaço onde a população tem para reclamar e reivindicar e lutar são esses espaços. Espero que aqui vocês tenham um conselho forte, deliberativo, população. E nós estamos na casa que faz as leis. Não perca esse bonde. Pode passar? Qual que é o objetivo do COMAD, gente? Eu acho que aquela figura bem essas diretrizes da política municipal sobre as drogas, abrangendo as áreas de prevenção, tratamento e reinserção da sociedade, né? Onde a gente se junta lá uma vez por mês, com as comunidades terapêuticas, com a Secretaria de Educação, com a Segurança Pública, com a OAB. Sabe por que tem esses espaços, gente? Porque ninguém tem saber sozinho. E hoje, como eu aprendi com o pastor, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você hoje, é você mesmo. Vai logo após cada espaço que a gente deixa um pouquinho da gente, mas a gente leva muito mais. Da mesma forma que vocês estão lá nas comunidades terapêuticas, cada um de um jeito, cada um é de um jeito. Mas o objetivo que a gente discute, que a gente fez, o que a gente pode fazer para os nossos jovens, responsabilidade muito grande. Hoje eu trouxe um pouquinho para vocês saber que tem que ter esses espaços nos municípios. A participação popular ela é garantida na Constituição Federal. A gente não pode perder essa oportunidade de participar, de contribuir, porque os desafios de não fizer o movimento para frente, as coisas não vão mudar. Se não mudam na nossa vida, imagina uma população grande igual a que nós vamos falar. Cadê os vereadores dessa casa? Coloca o COMAD para atuar. Ele vai resolver os problemas? Não, a droga vai continuar. Mas a gente precisa olhar para você, para mim, para o meu neto. E aí eu começo a apresentar para vocês o COMAD Pará de Minas. Foi instituído em 2014. Demoramos 6 meses, gente, para compor o COMAD. Sabe por quê? Ninguém queria, queríamos ele em 2015. Quando falava em droga, e não era só a sociedade civil, não, o poder público também. E ao longo desse tempo foi tentando ser as pessoas que, se elas não se mobilizarem, se elas não participarem, não adianta reclamar. Apontar que você não faz certo é muito fácil. Vai eu ajudar você a fazer o melhor. E aí, nossa, posso que aconteceu, nosso COMAD vem ao longo desses anos, né, se reestruturando, se capacitando numa das melhores fases, né? Nós já conseguimos muito, nós já avançamos muito, nós já temos muito de droga, ele é desafiador, ele é doloroso. Você tentar trazer essas pessoas para discutir isso, para olhar o bem do próximo, nem sempre as pessoas estão disponíveis. É um problema do outro. E hoje, atualmente, o nosso COMAD é composto por 8 representantes do poder público, com seus respectivos. Lá nós temos Secretaria de Saúde, Municipal de Educação, Municipal de Assistência e Desenvolvimento, Cultura, Esporte e Lazer. Nós não falamos agora há pouco, a gente precisa não só de segurança pública, mas a gente precisa de políticas públicas para além da segurança. A gente precisa de saúde. Vocês acham que a gente precisa de saúde? Foi fácil compor desse quadro desse jeito? Não. E continua desafiador até hoje. E eu vou falar para vocês porque continua 2 representantes da segurança pública. Nós temos polícia civil, agora esse ano vai trocar, vai entrar a Guarda Civil. E nós temos a sociedade civil assim distribuída. Eu queria só para vocês prestarem atenção, quem está no nosso COMAD hoje? Vocês lembram quando eu falei no início que o COMAD era antidrogas, está pipocando as comunidades, querendo fechar as partes do nosso COMAD hoje? Citracerp, que é o Sindicato dos Trabalhadores Públicos, OAB, ABRAC, Mitra Diocesana, Terapêutica Feminina, Comunidade Terapêutica de São Paulo Apóstolo, Terapêutica Divina Misericórdia. Avançamos muito. Gente, fechando isso tudo que eu falei, o COMAD se encontra no meio, né? E ali tem que ter o governo, a família, grupos de apoio, aqui vocês têm Misericórdia, Amores Engenheiro Cultural, o pastor falou do comércio, as entidades de ensino, a imprensa, segurança pública, saúde, e os conselhos tutelares. E o COMAD fica que faz políticas sobre drogas sozinho. Porque se a gente não trabalhar intersetorialmente, nós não vamos conseguir fazer nada referente ao uso, abuso e tratamento sobre o uso de drogas. É uma rede. Cada um com seu conhecimento, cada um com a sua contribuição. Alguém que lê para mim e alguém faz um comentário. Pode ler? Um sistema eficaz de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas exige o fortalecimento dessa rede de parceiros que envolve a atuação dos conselhos, das organizações sociais e comunitárias, instituições de ensino, serviços de saúde e assistência social, das ações de campo da cultura, esporte e lazer, do trabalho e renda, das organizações governamentais e não governamentais que tecem a rede. Concordo? A gente nunca vai conseguir, gente, falar de prevenção, de tratamento, de reinserção, se não for numa rede articulada, intersetorial, fazendo a sua parte. Gravem isso. A gente precisa ter fé, que é a primeira coisa que a gente precisa. A primeira coisa é fé. Mas a gente precisa de públicos
que nos dão segurança. Até para a hora que a gente sair de uma comunidade, a hora que a gente sai de uma penitenciária. Até a hora que a gente sai de um CAPS AD. A gente precisa de uma rede estruturada. Então, eu faço esse apelo aqui, nessa casa que formula leis. A gente precisa tecer essa rede, com seriedade, com compromisso. Ela é desafiadora. Eu falei no início que os conselhos, eles são formados pelo poder público e pela população. A gente não participa desses movimentos, não tem como a gente transformar. Isso serve para qualquer um de nós. Eu gosto muito dessa frase, porque a participação social é um processo que carrega a possibilidade, a palavra, a quem não tem voz nem tem 2 membros lá. Pará de Minas tem mais de 100 mil habitantes. Nós, no último censo lá, tínhamos mais de 10 mil idosos, não sei quantos jovens de uso, abuso, lá dentro, autismo, que seja 30 mil. Nós somos 32 pessoas para dar voz a essas pessoas que não têm voz. Entender? Quando a gente senta lá naquela casa dos conselhos para discutir alguma coisa que a gente vai fazer, ou para as comunidades, ou para a rede de atenção psicossocial, fala só por nós. Há mais de 100 mil pessoas que não estão lá. Tem o potencial de desenvolver a capacidade de tomar decisões a quem muitas vezes foi transformado num agente passivo. Por isso, a participação, quando vivenciada, constitui um processo de construção e afirmação de cidadania. Participar reduz os caminhos e estreita lá. Veementemente que quando o comando jurado for começar a atuar, que essa casa esteja cheia, como terem todos os conhecimentos que cada um daqui de vocês tem. Vou apresentar aqui rapidamente algumas coisas que nós já fizemos, algumas ações do Comad para a Semana Municipal de Prevenção ao Uso e Abuso do Álcool e Outras Drogas, a SEMAD. Nós estamos na nossa 9ª edição. Hoje, nós fizemos uma caminhada de conversa saúde mental, a gente faz isso muito. Nós temos uma parceria com o Núcleo de Promoção à Saúde, Prevenção da Violência e Cultura da Paz. A gente faz visitas às comunidades terapêuticas, a gente faz o registro dessas entidades. Nós temos oficinas de capacitação com os dirigentes, coordenadores das comunidades. A gente participa de oficinas. A gente já realizou um curso de capacitação de dirigentes, coordenadores das CTs. É tão difícil. Quem é coordenador da comunidade terapêutica fazer aquele curso? Antes era a Febrático, né? Uma época a FAPAN nos ofereceu, eu estou tentando conseguir novamente, porque é um curso caro. E hoje é uma exigência da vigilância sanitária. Pode ter mais 12. Eu vou te dar um exemplo. Por que eu fui convidada? É porque o Comad aqui ainda não está funcionando. Eu trago para você, só para você, para todos vocês, fui convidada para apresentar a experiência do nosso município, para que nessa casa vocês possam fazer a mesma coisa. Então, eu espero que quando vocês reativarem o Comad aqui, que vocês estejam aqui para fazer essas reivindicações. Porque lá só está funcionando porque teve muita gente que a comunidade não participa, gente. Nós já realizamos a Conferência Municipal de Política contra as Drogas, Projeto Girassol A Viagem do Bem, que é um projeto que a gente realiza nas escolas de prevenção, e o Girassol A Viagem do Bem foi o nome, que é a elaboração do fluxo municipal de atendimento aos usuários. Todos os acolhidos das comunidades terapêuticas, eles passam pelo CAPS AD, a elaboração do Plano Plurianual de Políticas, que está terminando agora em 2020. Nós vamos mostrar para vocês incentivo e que seja assim, de inspiração, né, ou de sugestão, para que vocês possam trazer aqui até coisas melhores. Como eu falei no início, aqui eu não tenho aqui para falar que é a dona da verdade. Eu vim aqui para mostrar o que a gente está construindo com todos esses parceiros, e agora mais um parceiro que é a Nova Serrana, para a gente poder melhorar lá também. Aqui é uma capacitação para os dirigentes de comunidades terapêuticas a respeito do nosso projeto Girassol, viu, gente, que é com crianças dentro das escolas. Ele está sendo realizado lá na Escola São Judas. São rodas de conversas com mais variados temas. É uma roda de conversa realizada com a técnica do CAPS AD. A escola está toda enfeitada de girassol. O girassol procura sua luz, né, Jovira? Vocês já perceberam? Procura a luz. Então, o nome do projeto é bem sugestivo, por isso procura a luz. Ontem aconteceu uma roda de conversa extremamente importante, que foi sobre nessa escola. Pode passar? É a SEMAD, que eu falei com vocês que estão acontecendo. Nós temos evento até o próximo dia 5. No dia 23, nós fizemos a exposição de todos os equipamentos que lidam com álcool e outras drogas, as comunidades terapêuticas, o Centro Pop. Hoje nós fizemos a nossa caminhada. Amanhã nós temos torneio. Alguém de Nova Serrana do CAPS aqui vai participar lá? Foi a abertura da nossa exposição, foi terça-feira, pode passar. Também exposição. Ali em cima é do CAPS, aqui Centro CAPS AD e aqui da Abraço, que fazem parte do da comunidades que foram lá, alimentação saudável. E aí eu fiz um convite para vocês, que vai ser no dia 1º de julho, na próxima seminário, que chama Amo Minha Existência, Escolhas Me Fazem Viver. O convite está aberto, tá? Para quem quiser ir participar. Será um prazer. Esse seminário é uma parceria com a Mulher. Pode passar? Quem vai estar lá, que é a Rayane Dom e a Fabiane, que é a subsecretária de Política sobre Drogas. E hoje foi a nossa caminhada. Isso foi de hoje de manhã. O pessoal do CAPS, das escolas, da Secretaria de Saúde, turma do Comad, alguns deles. Grave essa... Alguém conhece algum daquele pessoal ali, gente? Alguém já ouviu falar? Sim, vocês acertaram. Raul Seixas. O de baixo eu vou falar para vocês agora. Pode passar. Quando eu falei que as coisas mudam só com a participação popular, o que os dois têm em comum? Raul Seixas fala, queira, basta ser... Alguém fala para mim, pode falar a frase, vocês gostam? Raul Seixas, queira, não diga que a vitória está perdida, se é batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Não é fácil, mas tem que ser permanente. Tem gente que luta e vai ver o resultado. Tem coisa que a gente não vai negro, defendia a população quilombola. Eu tive o prazer de conhecer de saúde. Ele era jornalista, trabalhou na Record, na Globo, uns tempos, e ele faleceu em 2022. Ele sempre falava todas as vezes, existe nunca. Tem coisa que você vai ver, pequeno. Tem coisa. Eu lembrei que o Raul Seixas também fala isso. E isso sirva para a nossa vida, a gente não deixa de tentar nunca. E aí, políticas públicas se efetivam através da participação e das disputas de ideias. E mais que participar, é monitorar e buscar a implementação e efetivação das políticas. Participar não é um mero convite, é ter a oportunidade de resgatar nossa esperança e sermos protagonistas para a esperança. Eu espero que vocês participem, que seja em qualquer lugar que vocês estejam. Faça a diferença onde vocês estiverem, seja numa escola, seja numa ONG, seja numa igreja. Os braços reclamar não resolve em relação às drogas. Tem que agir. Eu trago a experiência que a gente tem lá. É o certo? É a que vai dar certo? É a única? Não sei. Mas eu continuo falando com vocês que a gente continua plantando sementes de girassol. E aí, a gente está encerrando, 26, que é o dia de hoje. O Miltinho falou, não é um dia de falar de políticas, hoje é um dia de falar de enfrentamento. Mas eu acredito tanto no que eu faço, eu gosto tanto do que eu faço, preocupada se eu sei, se eu sou dona do saber, eu sei que eu aprendo todos os dias. Aqui é um espaço ao longo da minha vida. Cada dia eu vou tentar ser uma pessoa melhor. E eu vou deixar a sementinha para vocês. Que vocês pensem, cada um de nós, gente, tem o seu brilho.
Cada um de nós tem a nossa importância e não deixe ninguém, mas ninguém falar que você não seja. Ninguém. Cada um com as nossas fraquezas. Ninguém tem o direito de tirar você, de falar assim, você não dá conta, que você não consegue, que você não é importante. Sabe por quê? Porque você nunca saberá quantas vidas transformou com o seu trabalho, seja ele qual for, mas elas saberão. E o que a gente faz lá em Pará de Minas, eu posso garantir para vocês que a gente está tentando fazer o melhor. Eu queria chamar o Niltinho. Mãe, eu falei com vocês que chamava Rosa no início. Então, minha mãe chamava Rogelina, tinha apelido carinhosamente de Dona Rosa. Meu pai, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, senhorzinho e violinista. Não podia falar violino de jeito nenhum. E ele sempre me falou, eu falo isso em todos os lugares desse mundo. E eu rodo muito, vou continuar andando muito, levando um pouquinho que eu sei e levando muito que eu aprendi. Sempre tem que deixar o melhor de você. Espírito Santo que me ilumine. E eu só posso oferecer para vocês isso. O Pequeno Príncipe fala, sempre fica um pouco de flores, de perfume na mão de quem distribui flores. Eu deixo a vocês aqui o perfume das flores, que representa minha mãe, e uma música suave, que representa meu nome. Estou à disposição. E esse aqui é um exemplar dos nossos pacientes do CAPS. Por trás dos muros, vivência no CAPS. Para mim, isso aqui eu quero que vocês escrevam a história de vocês. Não deixe ninguém escrever. Vocês podem escrever essa história. E vocês podem. Aproveitando para agradecer mais uma vez a Neide, que se dispôs a vir de Pará de Minas para colaborar com esse debate, que é a proposta do dia de hoje, somar forças entre as instituições, entre os representantes do poder público e da nossa sociedade, para discutir esse tema que é tão importante. E é assim mesmo que se constrói as políticas públicas, né? Um dando a mão para o outro e fortalecendo o potencial que cada instituição, que cada setor possui. Nós queremos também pedir que a Neide transformar de Pará de Minas os nossos agradecimentos, nossos parabéns pelo trabalho que eles desempenham. E a ideia é de falar um pouquinho sobre o trabalho que Pará de Minas realiza, trazer novas ideias. A Serrana também consiga efetivar novamente o Conselho, né, Municipal de Combate às Drogas, e isso é fundamental. Conhecer esse trabalho é também fortalecer o vereador Miltinho mais uma vez, e responder levantada sobre a participação dos vereadores. Eu acho que a comunidade terapêutica Cruz e Glória vai até dar um exemplo disso, sobre a importância do trabalho dos vereadores na busca de recursos e na destinação de recursos através das emendas impositivas que são viabilizadas para que os trabalhos dos projetos possam ser mantidos, né? A manutenção desse trabalho essencial para a sociedade. A Câmara Municipal do Poder Público também tem um papel fundamental, que é promover a manutenção desses órgãos e dessas atividades através dos recursos das emendas impositivas, e não só das emendas, mas com a realização de trabalhos como esse que nós estamos realizando hoje aqui. Essa atividade, esse evento só está acontecendo pelo empenho dos vereadores, e é um grande passo para que mais debates cada vez mais aconteçam, promovendo, sim, o combate ao uso de drogas aqui no município de Nova Serrana. É prazer estar aqui prestigiando este evento, que foi uma iniciativa do vereador. Empenho que ele está nessa pauta que é tão importante, que é o combate às drogas. E é através dessa união, queria parabenizar pelas palavras, e dizer que nós aqui, eu fiz a indicação para a criação da Casa dos Conselhos. E é um sonho que a gente tivesse aqui também, essa Casa dos Conselhos, né? Porque fortalece a sociedade civil, fortalece todo o trabalho que é desenvolvido pelas comunidades, né? Os trabalhos que a gente precisa para fortalecer a nossa cidade. Então, que a gente possa também trazer essa iniciativa para cá. E o Conselho, né? O Conselho de Combate às Drogas em Nova Serrana, que ele possa funcionar. Você vai ter sempre meu apoio nessa causa, viu, Miltinho? E parabéns pela sua disposição. Muita gente olha de fora e não sabe o quanto é difícil estar aqui e o quanto é difícil fazer as coisas acontecer. E você fez hoje acontecer uma coisa importantíssima para a cidade e que vai dar muitos frutos, e você vai deixar um legado. Nossos agradecimentos aos vereadores da comunidade terapêutica Cruz e Glória, o Ricardo, o Antônio, nosso abraço para a Regiane também, que também está aí, um abraço para bem-vindos, desde já, muito obrigada por nos ajudar aí, colaborando com esse evento tão importante, viu? Boa noite a todos, é com grande prazer que estou aqui essa noite, todos estejam bem aqui. Obrigado, Miltinho, agradecer aqui a presença de todos vocês, dos vereadores, muito feliz de poder participar desse dia importante para nós, né? Como comunidade terapêutica, no dia a dia, com as famílias em sofrimento, com as pessoas, né? O pastor Lucas colocou muito bem, né, suas falas, daquilo que cada um vive em sua instituição, dentro daquilo que cada um, né, leva no seu coração, que é muito importante. Você fala, daquilo que você faz. A gente é feito de emoções, de razão. Acima de tudo, a gente precisa ajudar o outro. O propósito da Cruz aqui, a cada dia, pensando em melhorar o nosso acolhimento, o nosso tratamento, que move nós a cada dia melhorarmos como instituição, profissionais que trabalham, nossos acolhidos que estão aqui hoje conosco. Isso é muito importante para nós. Porque se não estivéssemos acolhidos, nossa comunidade não existiria. Então, assim, é uma satisfação muito grande contar aqui com a casa, né, dentro desses anos, ajudando a nossa comunidade. Realmente, sem a ajuda pública, sem essa verba, é muito difícil, igual colocou aqui, isso mesmo. É quase impossível, só por Deus. O que a gente pode fazer com outras instituições, a gente sempre está fazendo doações, a gente tenta ajudar. Não é fácil, né? Eu acho que fica aqui o exemplo das comunidades que estão aqui hoje, das Dorcas, nós estamos aqui hoje, vocês estão aqui hoje também. Eu acho que isso é importante, né? Nós estamos aqui presentes, estarmos aqui conversando com a casa, estarmos falando com a casa. Isso é muito importante para nós, como instituição. Porque nós estamos devolvendo pessoas de volta pelas suas famílias. Acho que isso é importante, né? Que seja uma, que seja duas, mas nós estamos devolvendo. Acho que isso é importante. Meu nome é Ricardo, né? Eu faço parte de uma associação, trabalho em prol da instituição Cruz e Glória, né? Estou vendo que tem aqui o Cristiano, que faz parte conosco também lá. Tem alguns profissionais daqui a pouco, tem a Regiane conosco, né? É muito gratificante aqui hoje e ver as pessoas participando conosco. E essa associação foi criada aproximadamente há 14 anos, quando foi fundada agora há pouco, em abril, 14 anos de existência, né? Nós ficamos aqui no município de Nova Serrana, que fica no bairro Moreira, desde o início da comunidade até hoje, né? Com muito sacrifício, muito empenho, dificuldade, com alegria, com tristeza, mas estamos firmes no nosso projeto, na nossa luta. Eu acho que isso é importante,
No nosso direcionamento, recebemos as famílias, no escritório, que seja na conversa com a assistência social, elas chegam conosco lá, triste, desesperado, aquela pessoa, ou querendo, que pode ser um filho, pode ser um marido. No nosso caso aqui são homens, né, de 18 a 59 anos. Né? E quando nós podemos conversar com a família, que seja 2, 3, 4 meses depois, a gente vai notando que a alegria que tinha perdido há um tempo atrás está voltando. E isso para nós é uma recompensa muito grande, como doador, dia a dia. Eu vou passar um pouco, o Antônio vai falar um pouco aqui do tratamento, daquilo que acontece no dia a dia, conosco na Cruz de Glória. Boa noite, pessoal, tudo bem? Essa é a animação. Muito agradecer ao pastor Lucas, Ricardo, que abriu a bola, e acho que vai ficar muito mais fácil falar um pouco sobre o que nós estamos fazendo em tratamento. Estou falando que é possível resgatar as pessoas. Nós estamos aqui hoje porque é possível as pessoas se libertarem do vício do álcool e das drogas. Eu plenamente agradecer à Polícia Militar também, pelo que eu estudei com o Paulinho lá, ele é dentro do PROERD, né? Que é também um braço importantíssimo para a nossa cidade, para combate ao tráfico e uso de drogas. Né? Como o Ricardo falou, nós somos na comunidade de pessoas do sexo masculino de 18 a 59 anos. A dependência química é uma batalha que exige coragem. Mas tão importante quanto o tratamento em si é a consciência da responsabilidade que ele carrega. A responsabilidade de cuidar da própria saúde, de resgatar laços familiares e sociais e buscar novos sentidos. Quando as pessoas estão no uso, no transtorno, o sentido que ela tinha, a pessoa toma a decisão de parar de usar droga, aí começa de novo o sentido da vida. Porque é uma pessoa humana que estamos lidando. São com vidas humanas. Não nomes pejorativos que a gente ouve no dia a dia na nossa cidade, em outras cidades. Eu gosto muito de falar sobre isso para mim, que estou mais de 10 anos lidando com isso, dá um mal-estar. Eu prefiro tratar como seres humanos como nós somos. E, acima de tudo, é uma responsabilidade com a vida. A dependência química pode destruir sonhos, mas o tratamento é o caminho para retomá-los. Não se trata apenas de parar o uso, mas de aprender a viver com dignidade, propósito e liberdade. Então, gente, durante o tema, que foi proposto pelo vereador Miltinho, aprovado pelos vereadores, é um tema que não se esgota, porque parece que é enxugar gelo. Mas para nós que trabalhamos com a comunidade terapêutica, se 50 pessoas passassem por nós e nas comunidades, se uma pessoa ficar sóbria e continuar a sobriedade, isso nos faz nos tornar umas pessoas melhores e dando força para a gente continuar o nosso tratamento junto a eles. Então, sobre o tema das drogas, é um dos desafios mais urgentes da sociedade contemporânea. O consumo de substâncias psicoativas afeta não apenas a saúde física e mental dos indivíduos, mas também componentes de suas relações familiares, sociais, profissionais. Dizer não às drogas significa tudo. Dizer sim à vida, à dignidade, à construção do futuro. Drogas lícitas e ilícitas. Uma vez comentando com as pessoas, eu falei droga, eu falei assim, vocês já tomaram droga? Ele, não, nunca tomou não. Eu falei, você toma café? Eu falei, come chocolate? Come. Então, você usou droga. Por que é droga? Não é só crack, maconha, êxtase, álcool, cigarro, não. É tudo que mexe com a gente. Já vi pessoas que levantam da manhã, se não tomar um cafezinho e um cigarrinho, não pitar o cigarrinho, ele não é nada para... não consegue trabalhar. Eu falei assim, mas, Antônio, isso é verdade? Eu disse, sim, mas elas são lícitas. Toda droga lícita ou ilícita pode causar efeitos negativos na saúde física e mental do indivíduo. Os efeitos variam do tipo de físico que a pessoa tem, é o tipo de vida que ela tem. Então, tudo influencia de como eu vou reagir perante quando eu faço uso. Os efeitos, alteração do humor e do comportamento, problemas de menor concentração, problemas de saúde física, como doenças cardíacas, respiratórias, famigerada dependência química. Por que eu fico dependente, né, gente? Porque uma coisa tão inanimada que fica ali, se eu não for até ela, não há consumo, mas ela tem um poder imenso sobre nós. Como graduando em psicologia, entendo muito do que se passa na cabeça da pessoa dependente e como ela se tornou-se dependente. Dependência química é uma doença crônica. Crônica porque ela não tem cura, mas tem paralisação. Como o pastor Lucas falou, basta querer, que dá certo. E com a ajuda de pessoas e instituições que são especializadas e que podem estender a mão para que nós que temos esse tipo de doença, possamos paralisar. Isso aqui pode levar a uma série de problemas, incluindo perda de emprego, você ser de uma indústria, ser um empresário, ter como funcionário um dependente químico que vai provocar risco, vai perder, você pode manter esse trabalho, mexendo com máquinas que podem até danificar o corpo, né? Ou seja, você pode negligenciar e você pode colocar a mão numa máquina que pode cortar o emprego das primeiras. Problemas financeiros, problemas familiares. Isso aí também, gente, é muito importante a gente conversar hoje sobre esses problemas familiares. Principalmente aos legais, é lógico, né? Como é que, se eu não trabalho, não tenho dinheiro para conseguir de preferência, como que eu vou fazer para conseguir o dinheiro? Esses atos ilícitos também é um problema muito sério. Essas crônicas, gente, nossa, como tem. Aqui um pouco, desculpem o impacto da imagem, é dependente, é uma imagem chocante, mas não pode deixar de ser, de a gente mostrar, principalmente para todos, né? Um pouco da Cracolândia, um pouco das pessoas que estão no processo ainda de uso. Os efeitos da droga na família. Vamos supor que eu sou dependente, sou Antônio, desmanchei todos os vínculos e laços que eu tenho com a minha família. E minha família? Elas também sofrem muito mais do que o dependente. Porque o dependente, apesar de tudo, está fazendo a coisa errada, está se matando, está destruindo a sua vida, ele tem assim um certo gozo, digamos assim, porque ele está usando a substância, aquela substância vai te dar uma anestesia para um certo problema. Uma anestesia efêmera, porque o problema continua lá, mas enquanto ela usa, ela esquece do problema. Quando passa o efeito, o problema continua ali. Agora, a família não. A família sofre sem usar. A família deixa de viver sua vida para viver a vida do dependente. A codependência também é muito importante ser tratada, ser discutida, e as pessoas procurarem os grupos de ajuda para tratar essa codependência. Em Nova Serrana nós temos o Amor Exigente,
que ajuda as pessoas a pensarem, que ajuda as pessoas a se tratarem para como lidar com a verdade que carece de mais pessoas estarem indo no namoro de gente. A gente vai lá em lugar de 5, 6 pessoas. Eu tenho certeza que os codependentes aqui em Nova Serrana são muito grandes, assim como qualquer outra. Codependência familiar não é uma doença, gente. Então, inclusive, queria abrir um parênteses, iam colocar no DSM, no DSM, mas não foi. Como codependência, como doença, literalmente mata as familiares, principalmente mães e pais, que no afago de tentar ajudar o dependente, acaba atrapalhando porque eles não sabem a importância de quem tem familiar dependente participar desses grupos para saber lidar com eles. Não é doença, porém, se não for tratada, acaba se tornando um codependente. É uma pessoa que não vive mais sua vida, passando a viver a função de fazer as coisas que gosta, pois tem alguém que precisa cuidar e vigiar o tempo todo. Gente, isso é terrível. Pensa bem. Você deixa de viver por causa do outro. E o outro, na maioria das vezes, 99,9%, não está nem aí para você. Ele quer curtir a sua vida, o seu gosto. Também o desequilíbrio familiar. Normalmente, com o dependente, é o pai ou a mãe do dependente químico, o qual acha direcionar suas energias para o dependente, que além de afetar sua saúde física, mental e emocional, ainda prejudica seu relacionamento com os outros membros da família. O afastamento familiar não quer o dependente que ele faça, ele se afasta, vai vir morar na gente, centro pobre, que está cheio de famílias, de dependentes que abandonaram a família simplesmente uma saída. Mas há saída, tá, gente? Aqui algumas fotos também sobre os efeitos da droga na família, impactam muito, mas muito mesmo, na saúde mental da família. Aqui um pouco da foto da nossa comunidade terapêutica Cruz e Glória, né, que nós restaurar vidas construindo um dependente aceita o tratamento. Quando o dependente vá até a comunidade, nós temos um projeto dentro da família, que é tudo consubstanciado pelas nossas leis. Nós temos a lei da 01/2015, que é da CONAD, né, Conselho Nacional de Política Antidrogas. Nós temos a resolução RDC 01 de 2000. Norteia deve fazer uma comunidade terapêutica, além da lei 13.808 e 22.460. O acolhimento psicossocial na CT entende por todo o procedimento realizado junto às pessoas interessadas em superar. Então nós temos, assim, no nosso processo, nós temos o plano de atendimento, é a sistematização de todos os elementos que compõem o programa terapêutico como um principal objetivo de garantir e facilitar o atendimento e acompanhamento da evolução da política. Tem que ter o seu passo. Não pode existir comunidade terapêutica individual, que a gente chama de PTI, elaborado e atualizado de forma dinâmica e colaborativa entre equipe, acolhida e familiares. Veja bem, é tudo que a lei manda, equipe e familiar. Ou seja, o familiar tem que estar presente e junto com a comunidade em vários projetos dentro desse PTI. É voltar a estudar, planejar abrir uma fábrica, por exemplo, fazer um curso. Então, assim, são várias situações. Tudo que está lá internado conosco, ele pode fazer e deve fazer seu projeto de vida para quando terminar o tratamento, ele já ter uma sustentabilização e suporte para conseguir alguma coisa de pós-tratamento. Nosso tratamento lá é sugerido de 9 meses. Nós temos o THS, treinamento de habilidades sociais para a resolução de problemas. Habilidades sociais são aquelas que ajudam a pessoa, desejos, sentimentos, preocupações, atitudes de forma adequada no âmbito familiar e profissional. O THS ele é feito de 15 em 15 dias pelo psicólogo. Atualmente eu estou fazendo junto com a turma, né? E a turma tem correspondido muito bem, tem gostado, né? Psicoterapia individual, ou seja, nós temos ali a nossa psicóloga que atende esses meninos maravilhosos, sempre dispostos a ajuda, e Marina dá um apoio fenomenal de autocuidado, né? Anteriormente, até há pouco tempo, chamado de laborterapia, mas é um pouco de aprender a cuidar de você novamente. Você arruma a sua cama, você varre o seu dormitório, você lava o seu prato, você rastela um pouquinho, você vai ocupada, né? Essas atividades, elas é feitas só na parte da manhã, que na parte da tarde tem essas atividades pedagógicas juntos aos atividades físicas, esportivas, de lazer e cultura. Professor de educação física 2 vezes por semana para deixar o pessoal de corpo malhado, mas apresentar a atividade física como uma prática natural para que as pessoas possam dar continuidade, ou seja, fazer atividade física libera hormônios do prazer, né, serotonina e outros. Então é muito importante esse lazer. Esportiva, lazer e cultura, nós temos artesanato, falando mais apressadamente, gente, por causa do tempo, para não delongar. Motivacionais, nós temos dinâmicas, palestras, oficina, tratando os 12 de AA e NA, que é feito de uma vez por semana também nas quintas-feiras, que é um momento também de autoajuda. Nós temos o grupo de autoajuda, o grupo de AA, que vai lá toda quarta-feira fazer reunião com os acolhidos, onde eles possam, dessa forma, ajudar no tratamento para a conquista da psicoeducação, que também eu passo as atividades psicoeducativas desenvolvidas e supervisionadas por psicólogo, contempla todos os acolhidos, são realizados semanalmente, consistindo na psicoeducação através de temas relacionados à demanda do grupo, como dependência química, processo terapêutico, suas técnicas, sobriedade, espiritualidade. É interessante, por exemplo, igual nós estamos falando aqui agora, eu falo e todos escutam. Não, lá nós fazemos uma roda de conversa, onde cada uma pessoa lê e cada um fala as suas ideias, os seus pensamentos, e se estiver correto, a gente afirma, se for o entendimento que é assim, a gente converge para outras coisas, para que eles entendam realmente o sentido que está sendo feito. E graças a Deus nós estamos tendo que é o programa de prevenção de recaída também, elaborado em etapas que evoluem a técnica aplicada quinzenalmente, né? O psicólogo ou o coordenador também passa esse PPR, né? Que estimula e te fala o que você deve fazer pós-tratamento para que a recaída não aconteça. A reinserção social, que é o objetivo de toda a comunidade terapêutica, não é ficar com as pessoas, é o convívio social. Então a reinserção é o ponto, é o ápice, é o ponto-chave do nosso tratamento. De ressocialização. Eles têm saída de ressocialização depois do 2º mês, eles têm um dia, no 3º mês mais um dia, ou 2 dias, conforme a região geográfica, até o 6º mês. A partir do 6º mês, as saídas são de 7 dias. 7º, 8º são 7 dias. E o 9º mês, eles terminam o tratamento, que são programadas e agendadas, pode-se visitar aos nossos acolhidos todos os finais de semana. E no primeiro domingo do mês, nós temos o visitão. Ou seja,
é um domingo que são convidados todas as famílias, inclusive convido vocês da cidade, conhecer a nossa comunidade. Vão nesse dia 6 de julho, nós temos esse visitão. Convido todos vocês a participarem e conhecerem. É a partir das 9 horas às 17 horas. E tem um delicioso almoço. Sentimentos nas segundas-feiras, onde as pessoas vão se expressarem como que eles ficaram, como que eles estão nesse final, durante a semana. Isso é bom que ajuda a entender como que eu estou. Eu mesmo faço a minha reflexão, e essa reflexão é transmitida para todos. Às vezes eu estou com um problema, ninguém sabe, ele vai e fala, aí todo mundo dá um apoio. Através da fala, a gente tem um orientado, não. Esse reunião de sentimentos, então assim, ninguém orienta e determina, não. É quem tem vontade de falar, fala. Sabe? Sugere, mas não é obrigatório. O artesanato que eu falei com vocês, que é uma nova recentemente, tem menos de 6 meses, que voluntários estão lá. Começou a ensinar o dia receber um bonequinho, vocês receberam um bonequinho deles aí na outra visita que tiveram lá. Gente, e uma coisa que eu deixei por último, mas não menos importante, mas eu acho mais importante, Antônio, é o nosso programa. Antônio, olha para vocês verem, né? De coisas que tem que fazer, tem que debater com os nossos acolhidos, trazer para os nossos acolhidos, nós conseguirmos tentarem voltar de novo para a sociedade. Tanto que é difícil tirar essa vida velha, esse jeito que eles estavam vivendo, e começar um caminho novo. Eles vão ter que andar dentro da comunidade de novo para recuperar esse tempo. Como nós somos comunidades terapêuticas, estamos no dia a dia aqui, com nossos acolhidos, com profissionais, a gente como instituição, cada vez mais precisamos trabalhar com a nossa prevenção. Nas escolas, nas comunidades, nas casas, falando sobre a droga. O tanto que a droga, ela acaba, destrói as nossas famílias. O tanto que é importante a gente fazer as nossas prevenções. Depois que a pessoa está na droga, não é fácil. Perguntar para qualquer um desse pessoal que está em tratamento aqui, ou que já passou. O tanto que é difícil. Mas nós sabemos que é possível. Então, se nós como comunidade... Eu vendo o Antônio passando essa tanta coisinha, né, técnica que faz, né? Mas na realidade o que fica é um sim, tiver o convencimento dentro dela que ela pode, ela não vai conseguir. Pode estar no melhor lugar do mundo. Isso aí fica para nós hoje. A palavra da Cruz e Glória. Assim, eu fico vendo o que vai acontecendo com as famílias no dia. A prevenção é a melhor saída que podemos ter hoje em relação ao combate. O acolhimento de ser humano, de entender o outro. Eu acho que esse é o principal papel de nós como cidadão. Mas eu queria deixar isso aqui falado. Tá, desculpa. Foi muito bem proposta a sua fala. Mas, por último, que eu deixei as coisas mais recentes também que nós fizemos a nível de tratamento, em comunidades terapêuticas, nós não introduzimos o PPA, que é o programa pós a participação do acolhido em determinadas atividades previstas para ser realizadas durante 3 meses da adesão do programa. Ou seja, depois que ele completa o tratamento de 9 meses na comunidade, ele ainda tem 3 meses de PPA, onde ele vai ser acompanhado pela psicóloga de 15 em 15 dias, ele vai ser monitorado e mostrando que ele está indo aos grupos de mutuajuda, praticando esporte, praticando espiritualidade, até lavar roupa. Eu falo, esse dia eu estou fazendo para lavar roupa. Porque ele, na Cruz e Glória, os 9 meses, ele fica sempre monitorado. Tem sempre um coordenador, tem sempre uma pessoa para te falar assim, olha, é assim, vamos fazer desse jeito. Melhor é assim. E quem vai falar isso eles mesmo. Mas nós vimos que a partir da implementação do PPA, o índice de recaída caiu consideravelmente. 3 meses, vamos chamar assim, tutelado pela comunidade, mas não vinculado a ela. Ele tem sua vida aqui e à noite, depois do trabalho, ele faz essa proposta. E esse cronograma, quem faz é ele. E não é engessado não, ele fala, nossa, esse cronograma que eu fiz não está dando certo. Mudar. Nós temos um acolhido aqui, quer dizer, ex-acolhido, que entrou hoje no PPA, poderia levantar aí, terminou o tratamento na comunidade e agora está, a partir de hoje, está fazendo o PPA, que é o programa pós-acolhimento. Então, daqui 3 meses, se for vontade dele, ele recebe o certificado que ele concluiu o tratamento e que deu conta. E nós temos certeza, nós temos toda a confiança que você sabe o seu potencial e nós depositamos essa energia positiva para você. Gente, podemos falar, esse assunto, ele não se esgota. Mas nós temos um tempo limitado, não sei se eu passei muito do tempo, eu corri até um pouco, mas nós fazemos o nosso tratamento, mas também fazemos prevenções. Nós fomos convidados para fazer CIPAT, aqui na Serrana, às vezes colégios e escolas nos convidam para fazer palestra de prevenção. A gente preocupa com a prevenção, apesar que o nosso foco principal, nós preocupamos com a prevenção. Aonde a prevenção, e se ela for bem feita, diminui o nosso trabalho, que é a nossa vontade. Pois não? Gente, ó, eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Nossos agradecimentos ao Antônio, ao Ricardo, a toda a equipe da comunidade Cruz e Glória. Está sempre lá, é muito bem recebido, um café maravilhoso. Pessoal, vamos dar mais uma vez uma salva de palmas para a comunidade. Deus abençoe para que continue fazendo esse trabalho tão importante. Um abraço. Eu vou falar um pouquinho da Florescer, a gente tem alguns diferenciais, a socialização já começa no início, sabe? Temos a área de lazer, temos a caminhada ecológica, todos os dias a enfermeira, a assistente social, todas as nutricionistas. A gente já vai trabalhando a autoestima da mulher, para ela sair de lá potencializada. Né? Porque é muito importante, porque chegam mulheres agredidas, a autoestima está caída, está lá embaixo. Como eu falei, a caminhada ecológica. Enfim, é um diferencial do Centro Florescer. Eu gostaria de um dia poder participar e mostrar para o Miltinho e apresentar também um pouquinho da nossa comunidade, tá bom? Obrigada. Convidar o vereador Miltinho para dar um depoimento, falar sobre a importância desse dia para ele e para todos nós. Mais uma vez, comandante da Polícia Militar. Eu quero agradecer vocês, recebeu nós muito bem. O Ricardo da Cruz e Glória. Pastor Lucas, a gente mandou para ele. A Neide, quero agradecer também. A gente queria um salve de palmas para os 3. Obrigado por tudo. Obrigado, Nani. Obrigado, de longa data. Cruz e Glória, levanta tocas, pode contar. Nós somos servidores públicos da população de Nova Serrana e mais do que justo eu, que defendo essa causa antes de entrar no Legislativo, que já foi um dependente químico, eu sei o trabalho, eu faço. Esses aí são representantes do grupo nosso, Quarta da Fé.
tem feito um trabalho bacana juntamente com a gente aí. Nós reunimos toda quarta-feira com esses homens. Ontem nós tivemos na Cruz. Teve palavra de Deus, teve louvor. Eu ficava louco pela cidade, para não chegar em casa com a moto, camisa jogada nas costas, para mim não ir para minha casa, para minha família não me ver, eu corria lá para o Jefferson Batista. Aí eles abriam o portão, eu não sei quantos retrovisores do Uni que o pastor Ailton tinha, que eu quebrava, que eu passava de moto, batia nele. Mas hoje eles estão vendo a mudança, Deus muda, eles não desistiram, a minha família, minhas irmãs, minha esposa, sobrinho, cunhado, Deus abençoe a todos. Em nome do presidente Guilherme Bueno, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui, representado pelo vereador Miltinho, agradecer a todos os servidores da Câmara que estão disponíveis aqui hoje para que esse evento aconteça. Salva de palmas para encerrar, para todos vocês aqui presentes. Nosso muito obrigada.